Agora, olha, gente, o deputado federal Nicolás Ferreira, do PL de Minas Gerais, visitou hoje pela manhã o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Papudinha. Na saída, ele rebateu críticas feitas por Eduardo Bolsonaro. Nicolás disse que está acostumado com os ataques, defendeu Michele Bolsonaro e pediu foco no inimigo comum. Vamos ver. Eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michele tenha amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que eu fui atacado injustamente e diante das situações que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto à dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michele viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa. Ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. No xadrez da política conservadora aqui no Brasil, a unidade é uma arma poderosa. Mas o que acontece quando essa unidade racha? E racha em público, entre duas das suas maiores estrelas. Exatamente o que vamos analisar agora, essa inesperada troca de farpas. Fica a pergunta, né? Como é que duas figuras que pareciam tão alinhadas politicamente, de repente, acabam num confronto desses à vista de todo mundo? A resposta, revela bastante sobre as tensões e as disputas de poder que acontecem ali por baixo dos panos. Para a gente entender essa história, primeiro precisamos conhecer os protagonistas. De um lado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, e, claro, uma voz muito influente no movimento. E do outro, o também deputado federal Nicolás Ferreira, um dos maiores fenômenos eleitorais da direita. E aqui o cenário fica bem claro. A gente tem Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que assume esse papel de acusador, e o Nicolás Ferreira, um dos principais aliados, como acusado. O interessante é que ambos são do mesmo partido, o PL, mas agora estão em lados opostos dessa disputa, uma disputa que acaba expondo as tensões internas. Então, como é que uma aliança que parecia tão sólida começa a desmoronar? A faísca veio de onde menos se esperava, na verdade, uma entrevista do Eduardo Bolsonaro. Foi ela que acendeu o estopim para toda essa controvérsia. E a acusação foi, bem direta e até surpreendente. O Eduardo acusou não só o Nicolás Ferreira, mas também a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, de não estarem apoiando o suficiente uma possível candidatura do irmão dele, Flávio Bolsonaro, à presidência. E ele não usou meias palavras, viu? A crítica toda foi resumida num termo só e um termo bem forte: a anésia. A sugestão ali é que eles estariam basicamente se esquecendo de quem os ajudou a chegar onde estão. Bom, claro que uma acusação pública dessas não ia ficar sem resposta. A réplica do Nicolás Ferreira veio rápido e foi tão direta quanto o ataque que ele recebeu. E olha só o contexto que é fundamental para entender a jogada. O Nicolás deu essa resposta logo depois de visitar o próprio Jair Bolsonaro na prisão. Isso aí manda uma mensagem clara sobre a proximidade dele com o patriarca, mesmo no meio desse conflito com o filho. E aqui o confronto fica preto no branco. De um lado, a acusação de amnésia. Do outro, a resposta cortante do Nicolás. Primeiro, ele nega: discordo que eu tenha amnésia. E logo em seguida vem um contra-ataque bem pessoal. Eu acho que o Eduardo não está bem. Pesado, né? Mas a resposta do Nicolás não parou aí, nesse ataque pessoal. Ele aproveitou para defender a outra pessoa que foi criticada pelo Eduardo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí o tom da discussão mudou. Aqui, o Nicolás muda totalmente o foco da questão. Ele tira a crítica do campo político e leva para o lado pessoal, tentando criar uma empatia pela situação da Michele. Ele descreve ela como uma esposa e mãe que está lidando com um verdadeiro calvário.
E essa citação é muito poderosa. Deixe ela viver o calvário dela. É quase uma defesa protetora, um apelo para que a briga política não invada um momento familiar que ele caracteriza como sendo extremamente difícil. A partir daí, o argumento do Nicolas Ferreira dá uma virada estratégica. Ele passa a questionar o foco e principalmente o timing do ataque do Eduardo. Então, o ponto central dele é este: listar o que deveriam ser as verdadeiras prioridades do movimento. Ele menciona a situação de Jair Bolsonaro, os presos do 8 de janeiro, os que ele chama de escândalos do STF e as ações do governo Lula. A mensagem implícita é bem clara. Essa briga interna é uma distração que não ajuda em nada. E ele fecha com essa frase, que basicamente vira a mesa. Ao questionar as prioridades do Eduardo, ele sugere que o ataque revela mais sobre quem acusa do que sobre os acusados, quase como se dissesse que falta foco no que realmente importa. Mas mesmo no meio da briga, o Nicolas teve o cuidado de fazer uma distinção importante, tá? Ele fez questão de reafirmar a lealdade dele a Jair Bolsonaro, dizendo que continua sendo um homem leal ao ex-presidente. Foi um jeito de isolar o desentendimento com o Eduardo sem romper com o líder do movimento. E tudo isso deixa no ar uma pergunta central para o futuro, né? Será que esse atrito público é só um desentendimento passageiro ou é, na verdade, o primeiro sinal de uma batalha maior pela sucessão e pela alma da direita brasileira? Uma questão que, com certeza, ainda vai dar muito o que falar.